Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero começar um propósito hoje, dia 1º de janeiro de 2024, de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que já fizeram isso várias vezes, né? Começaram a ler a Bíblia e não conseguiram concluir, porque surgiram imprevistos, situações e que te atrapalharam. Eu abri até um planner da Bíblia, de leitura anual, e eu vou acompanhar esse planner durante o ano todo, para que a gente possa estar compartilhando com você aqui também algumas experiências dessa leitura. E eu quero convidar você a esse desafio. Você lê também junto comigo, eu vou colocando aqui as referências de onde nós vamos estar lendo. Geralmente são 3, 4, às vezes 2 capítulos que são indicados de leitura diária para que a gente possa completar a leitura da Bíblia em um ano. Eu não vou ficar aqui lendo cada capítulo, eu vou ler alguns versículos que mais me chamaram a atenção e que você possa também ler esses capítulos e, se possível, colocar aqui nos comentários desse vídeo o que também te chamou a atenção, o que falou também com você, o que te ajudou nessa leitura. E eu tenho certeza que se você todos os dias entrar aqui nesse canal e também acessar essa mensagem, de alguma forma isso possa te animar, sabe, te fortalecer, te ajudar a cumprir esse propósito de leitura, e o ano vai passar, mas que a gente termine 2024 ainda melhor do que começamos, e com não só planos e projetos positivos, mas realmente tendo a palavra de Deus nos guiando. Os primeiros capítulos que é indicado pelo planner da leitura anual é Gênesis capítulo 1 ao 3. Eu separei alguns versículos, eu vou falar deles que nos chamaram a atenção. Por exemplo, quando você abre Gênesis 1, versículo 4, ele diz: "E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas." Acho que é o primeiro passo que, depois de um tempo, eu vim entender que eu precisava me separar de muitas coisas, né? Dos primeiros passos que eu acho que um cristão precisa ter é esse, né? Se separar de uma vida que ele tinha antes de repente entregar a sua vida para Deus. Não dá para você conciliar as duas coisas. Não dá para você ser de Deus, continuar com as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares. Há uma necessidade dessa separação. No princípio de tudo, Deus criou uma separação entre luz e trevas. E essa separação nós devemos fazer nos dias de hoje. Eu sei que você vai viver numa bolha, isolado das pessoas, mas é importante que você defina, sabe, certos limites e não ultrapasse eles, para que realmente você possa fazer a coisa certa. E aí eu continuei lendo essa palavra, e lá no versículo 26 ainda do capítulo 1, ele diz assim, ó: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Olha que interessante, fiquei pensando, né? Como Deus criou a gente, a imagem dele. Que privilégio, né, pessoal? Que coisa maravilhosa você parar para pensar que você foi feito, eu fui feito à imagem de Deus. Só que, infelizmente, por muito tempo, o mal vem desconstruindo, vem trabalhando para arrancar essa imagem de Deus. A imagem da paz, da alegria, do amor, né, de Deus. Infelizmente, por isso, nós temos que voltar a esse plano original, a essa criação original, ao que Deus realmente quer através da nossa vida. Pare e pense nisso. Imagine, você e eu fomos criados à imagem de Deus. Você imagina a grandiosidade disso? E aí, lá no capítulo 2 já, eu estava lendo aqui o versículo 6, só um parênteses, um detalhe, né, que ele fala assim: "Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra." Quer dizer, Deus fazia subir um vapor nessa época, nesse momento aqui da criação, né, que regava a terra, que cuidava da terra. Sabe, as coisas de Deus são simples, ao mesmo tempo minuciosas, cuidadosas. Deus cuida da gente, Deus quer cuidar de você, quer cuidar de mim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que estar sobre o domínio dele, sobre o cuidado dele. E aí ele fala aqui que criou o homem do pó. Lá no versículo 15 do capítulo 2, diz assim: "Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar." Quer dizer, para trabalhar naquele lugar,
né? Ele não foi lá só para curtir. O Jardim do Éden tinha tudo, mas ele iria trabalhar e guardar aquele lugar. É isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele dá para a gente trabalho, Ele quer que você esteja em atividade, Ele não quer que você fique parado, Ele não quer que você viva uma vida que não tenha propósito. Essa é a realidade. Ou que você, como muitas pessoas sonham, né? Eu quero ter tanto dinheiro que eu não quero fazer mais nada na minha vida. E esse nunca foi o propósito da criação do homem. Você veja, mesmo ele estando no Éden, que era um lugar que tinha tudo para isso, mesmo ali o homem precisava trabalhar para ter em atividade. Aquele ditado, né, que as pessoas gostam de usar, mente vazia, oficina do diabo, isso tem se concluído aos montes. Quantas são as pessoas que a mente está vagando por aí? Essas pessoas acabam pensando em cada pensamentos negativos que levam às vezes até a pensar em tirar a própria vida. Então pense nisso, sabe? Você tem que estar em atividade. Esse é o propósito de Deus para você, para mim, para todos nós. E aí, olha só que legal, vamos ver aqui. No versículo 16 eu também pontuei aqui, porque eu acho muito importante falar sobre isso, né? Que Deus deu a ordem, né, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Você veja que Deus criou ali um limite para o ser humano. Os limites que Deus cria é para dar ao ser humano uma vida limitada. É isso que nós cremos. Deus cria limites para Ele proporcionar para o ser humano uma vida ilimitada. Então, quando você respeita os limites que Deus cria para a sua vida, Ele é capaz de proporcionar essa vida ilimitada, mas você vai precisar fazer a sua parte. Você veja, Deus deu todo o jardim para o ser humano, mas falou: nessa árvore aqui não toque, porque dessa árvore aqui, se você tocar, você certamente vai morrer. E foi o que aconteceu, né? Espiritualmente, principalmente. Na hora o homem comeu o fruto, não morreu, né? A mulher, o homem comeram o fruto, não morreram, mas espiritualmente sim. E quando as pessoas estão morrendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque tem ido até esse fruto proibido, né? Quer dizer, cruzado a barreira dos limites que Deus cria, para que a gente possa realmente se manter bem, estar em paz. Como eu falei, os limites que Deus cria não é para nos privar, é para que eles sejam honrados e através disso a gente possa ter a vida ilimitada que Deus tem para nos dar. E ele segue dizendo assim, olha só que bacana, eu separei aqui a respeito da criação da mulher, né? Fala que Deus, aqui a partir do versículo 21, 22, que Deus fez o homem adormecer, trouxe a mulher da costela, né? Adão chegou a dizer, né, no versículo 23, agora é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher, né? E diz aqui, e aí houve uma mensagem importantíssima, porque, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Quer dizer, Deus queria, criou, né, os dois para um propósito, casamento, ter uma família, se tornar um só. E aí entra aquela visão de que o que eu faço de bem para a pessoa do meu lado, eu estou fazendo bem para mim. Então, se um planeja, busca, quer fazer sempre o bem para o outro, como esse relacionamento vai ter problemas? Não tem como, né? Se eu estou pensando sempre no bem da minha esposa e ela pensando no meu bem, como que a gente vai se prejudicar? É impossível, né, que isso aconteça. E para a gente terminar já no capítulo 3, para não se estender tanto, né, aqui na nossa leitura, quando o homem infelizmente acaba caindo, comendo do fruto que Deus havia dito para não comer, Deus fala aqui no versículo 9 o seguinte assim: e disse o Senhor Deus a Adão, e disse, né, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quer dizer, aonde você está, Adão? Aonde você está? Deus já sabia onde ele estava? Deus é Deus, pessoal, claro que ele sabe. Mas por que ele perguntou? Porque, para deixar claro para a gente que Deus procurou Adão naquela mesma posição que ele procurava todos os dias, a posição de obediência, de servidão a Deus, de comunhão com Deus. Mas Adão, ele é que não estava mais lá. Deus estava no mesmo lugar. Foi procurar Adão no mesmo lugar, mas Adão que saiu da posição que ele estava, original. E é isso que eu quero que você entenda, principalmente você que já serve a Deus.
ou você que vive uma vida com Deus, não saia da posição original que você está agora, sabe, de oração, de comunhão com Deus, de ir à igreja, de leitura da Bíblia, porque Deus tem sempre te encontrado. Mesmo que você passe por lutas, por problemas, por dificuldades, Deus chega e você está ali naquela mesma posição. Tem gente que gosta até de sentar no mesmo lugar na igreja, né? Senta sempre na mesma poltrona. Quer dizer, a gente até se identifica com aquela pessoa que nós, principalmente pastores, a gente vê a pessoa sempre sentadinha no mesmo lugar. E quando a gente não vê, a gente se pergunta, né? Poxa, cadê aquela pessoa? Às vezes não lembra o nome e a gente até se preocupa, poxa, cadê aquela senhora, aquele senhor que a gente queria que estivesse naquele lugar, né? A gente acreditava que estivesse, mas a pessoa não está por qualquer razão. Imagine Deus, né? Ele sempre está procurando a gente na mesma posição, que é a posição de servo. E aí ele diz aqui, né? Ele disse que estava nu, se escondeu. Deus pergunta, né? Quem te mostrou que você estava nu? E aí entra uma questão importante. Adão quis justificar, né? Que o erro que ele havia cometido veio da mulher. A mulher que tu me destes, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aí a mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou. E assim, um foi jogando a responsabilidade pelo erro para o outro, não assumindo para si. Se nós não assumirmos a nossa condição de pecadores, de falhos, sabe, enxergar que a gente precisa todo dia vigiar, nos policiar, cuidar para realmente fazer a vontade de Deus, é o que vai acontecer. A gente vai estar sempre procurando culpados e não entendendo que aquilo que nós fazemos, plantamos, é exatamente o que vamos colher. A lei da semeadura é uma lei fixa de Deus. Então pense primeiro no que você está plantando. Não olhe só para a colheita. A colheita é fruto do que você está fazendo. E o homem, infelizmente, não enxergou isso, né? Quis justificar o erro sempre por outros. Eu costumo dizer, ninguém nos obriga a fazer o que é errado e ninguém vai nos obrigar a fazer o que é certo. Alguém te obrigou a experimentar os vícios, a mentir, a enganar? Alguém te obrigou a isso? Com certeza não. Mas também ninguém vai te obrigar a fazer a coisa certa. Você vai ter que tomar uma decisão. Para terminar, ele diz aqui, né, no versículo 22, diz o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Quer dizer, eu entendo isso aqui como Deus enxergando no homem a possibilidade agora de viver uma vida dissoluta, fazer o que quisesse. A partir do momento que desobedeceu, agora eu vou viver a minha vida, e aí poderia tocar nessa árvore que Deus também havia dito para não comer. E assim muitos têm vivido, né? De uma forma dissoluta, vivendo do seu jeito, às vezes até no sentido da fé, né? Eu vivo a fé do meu jeito, do jeito que eu quero. E como Deus vai poder trabalhar na vida de uma pessoa assim? Então Deus teve que afastar-se do homem para que ele pudesse um dia decidir por si só voltar-se para Deus. Pense nisso. Vamos meditar mais aí no livro de Gênesis. Amanhã a gente segue nos versículos, nos capítulos seguintes, né? 4, 5 e 6, e assim sucessivamente. Se você leu outras partes que te chamam a atenção, deixe nos comentários. E se de alguma forma essa leitura te ajudou, compartilhe com alguém. Tenho certeza que vai fortalecer a muitos. E vamos seguir firme o propósito o ano todo, 366 dias, meditando na palavra de Deus. Forte abraço. Até lá.